Muito bem, pessoal, recebendo aqui no nosso podcast Músicos do RN, uma cantora que eu tenho acompanhado recentemente, conheci o trabalho dela através de alguns vídeos que o Dudu postou, né? No próprio Instagram, Carmen Pradella, prazer, obrigado por ter vindo, tá? Obrigada pelo convite, maravilhoso. Vamos começar com música, Carmen, depois a Vamos. gente começa no bate-papo, então você vai tocar alguma coisa pra gente aí no ukulele, chique, Alguma voz e coisa, alguma ukulele. coisa surpreendente. Vai lá. Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Larga tudo e vem me ver. Aê, João Gomes, ukulele dedilhado. Desculpa aí, viu? Não é pra qualquer um, não. Que legal. Foi bem criativo. Você tá conversando em off, você estudando ukulele desde novembro, né? Entre novembro e dezembro foi quando eu decidi que eu queria. É o seu primeiro instrumento harmônico, sim, que você Quando eu era pratica? menina, eu estudava piano, mas eu não levei adiante. E depois eu toquei violão durante muito tempo, mas assim, só notas básicas, nunca estudei, Sim. né? E eu nunca tive muito jeito. Eu acho que eu sempre tive muita dificuldade com a mão direita, os ritmos. Sim. Então eu nunca gostei do jeito que eu tocava. Aí eu sempre deixei o violão de escanteio, assim. É engraçado. Eu acho assim que quando a gente é musical, eu acho que tudo facilita. Talvez se você tivesse insistido, tivesse desenvolvido. Porque isso que você acabou de fazer não é fácil. Dedilhar, né, no ukulele, né, não é comum e você conseguiu fazer direitinho. E é pouco tempo, desde novembro para cá, é pouco. Mas assim, Pouquíssimo. a sorte é que eu tenho, além de eu ter um professor maravilhoso, né, que é Rodrigo Amorim, inclusive mandar um beijo para Rodrigo. O Rodrigo é meu amigo, conheço. Pois Sim. Rodrigo virou meu amigo, né, através das aulas, a gente se aproximou. É um músico incrível e é meu professor, assim. O cara Guitarrista, tem né? uma paciência, uma didática que não é normal. Porque eu sou muito esquecida. Então, assim, ele ensina, eu esqueço. Ele ensina, eu esqueço. Ele ensina, eu esqueço. E, assim, é loucura mesmo. Ele tem muita paciência comigo. Rodrigo tá na minha lista para trazê-lo aqui, é pai. Eu Perfeito, conheço a história dele, vi ele errando os primeiros acordes no violão, tenho uma amizade de longa data com ele. A gente se afastou com a vida, mas hoje a entrevista é Carmen. Carmen, quem é Carmen? Fala essa tua relação com a música e um comecinho da tua história pra gente conhecer. Eu acho que a minha história começa... Acho que começou quando eu nasci. Meu pai sempre foi amante da música, sempre gostou. Inclusive, quando eu era bebê, ele fez músicas para mim, né? E eles me contaram, meu pai e minha mãe me contaram que quando eu tinha 2 anos, eles estavam no quarto deles, eu estava no meu quarto, e eu tinha ganhado um pianinho de brinquedo. E eles escutaram Parabéns para Você, no piano. E era eu tocando. Por isso que eu digo, eu acho que veio comigo quando eu nasci. Porque desde pequena que eu tenho esse interesse pela música. Que é uma sensibilidade natural, né? Eu sempre gostei. E aí, adolescente, fui crescendo e sempre gostei de música e sempre gostei de inglês. Então, assim, pode parecer estranho para algumas pessoas que eu vou falar, mas na minha época de criança, de adolescente, não tinha internet, né? Tudo era mais difícil, Não né? tinha Spotify, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, eu ganhava o vinil do meu pai, colocava na vitrola da sala, geralmente com os vinis de Madonna, né? Meu pai comprava, eu tinha um dicionário que eu comprei no sebo, um dicionário gigante vermelho que eu ainda tenho. Aí eu abria o dicionário, abria um caderno, pegava uma caneta, colocava o vinil para tocar com fone de ouvido e pegava o encarte do vinil e ia passando a música para português através do que eu encontrava no dicionário. Isso com que idade? Eu tinha uns
8, 9 anos, no máximo. É querer muito, né? Fazer um negócio desse. Aí eu já estudava Imaginável, inglês, né? Eu estudo inglês desde menina, desde os meus 7, 8 anos eu já estudo inglês. E eu traduzia, assim, as músicas e aprendia com Madonna, cantando, escutando a voz dela, tentava imitar. O inglês eu tentava imitar. E assim fui, e com a música, com o inglês tudo misturado. E fui. E aí, quando eu tinha, acho que 15 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a cantar com banda, né? 15, 16, por aí, 17. De boa pra família fazer isso, assim, 15 anos já na... É porque, na verdade, seu pai, com essa relação... Ele era músico profissional? Não, era... ele amava música. Sim. Mas ele nunca soube... Então, ele entendeu, respeitou esse seu caminho. Eles achavam que para diversão era legal, mas nunca apoiaram como profissão. Eles achavam sempre... Até hoje, minha mãe diz, minha filha, você tem que ter um emprego para você ganhar dinheiro, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Sério mesmo? É engraçado, eu dava até para fazer um estudo com os músicos que eu já entrevistei desde o ano passado. Eu acho que 2 músicos, eu posso estar errado aqui, estou chutando assim intuitivamente. Eu acho que 2 músicos não tiveram problemas assim com apoio familiar ou com a visão da família. Às vezes, talvez não é maldade, né, dos pais, né? É só uma preocupação com a pessoa que a gente ama e que quer ter uma estabilidade. Mas você disse que com 15 anos você começou a cantar com banda. Quando os pais começaram a se preocupar de dizer assim, rapaz, ei, peraí, tá ficando sério demais, não é isso que eu queria. Quando? Não, minha mãe, até hoje ela fala, na verdade, assim, meu pai já... Até hoje não ficou sério. Não, meu pai já foi para outro plano. Sim. Mas assim, eu sempre tive muito problema por causa da música, dos meus horários. Eu sempre gostei de dormir tarde, acordar tarde, né? Então, teve uma época, quando a gente voltou de São Paulo, eu passei um ano morando em São Paulo, e quando a gente voltou de São Paulo, meu pai foi morar comigo. E aí ele chegou para mim e disse, minha filha, olha, eu amo você, mas eu não aguento essa sua vida. Porque quando eu tô dormindo, você tá acordada, quando você tá acordada, eu tô dormindo, então eu não vou mais morar com você. Porque eu não concordo com a sua rotina. Aí ele foi embora. Porque eu cantava de noite. Mas por que você tinha essa rotina, então? Porque eu cantava de noite e dormia de dia. Naquela época, não estava estudando. Você fez alguma outra coisa, não sei, música na vida para viver e tal? Sim, eu sou graduada em comunicação social, sou graduada em letras, língua inglesa, sou pós-graduada em língua inglesa e tenho especialização em tecnologias aplicadas à educação. Uau! Sou professora do SENAC, né? Já passei por várias escolas de inglês. Fui professora do estado do município durante 4 anos. Tenho o CELTA, que é um diploma de Cambridge, um diploma internacional. E hoje faço MBA na USP. Uau! Eu sou cheia das formações. Mas não deixo a música. Mas hoje, como renda, em que parte a música? É uma coisa que eu tenho perguntado, não precisa falar os valores, mas assim, a música, ela é a principal renda? É uma parte da renda? Eu tenho uma renda fixa que vem do SENAC, como professora, né? Claro. Professora de inglês. E a música, ela me complementa. Na verdade, o que eu ganho com a música, eu invisto na música. Porque eu sempre quis produzir, fazer coisas pela minha música. Eu acho assim, que a gente vem pra cá por algum motivo. E eu já tive vários feedbacks de pessoas bem aleatórias me jogando isso na cara. Tipo, você veio por um propósito, você não canta à toa. A sua voz tem um objetivo aqui. Que legal. E aí eu concordo totalmente. Eu amo cantar e eu me sinto assim, num outro plano, quando eu tô cantando. Eu falo que a minha recarga de bateria é estar no palco, é estar cantando com os meninos, com a minha banda, é estar gravando, é produzir um videoclipe, é lançar um videoclipe, é lançar uma música nova, é fazer uma parceria nova. É isso que me dá
alegria e felicidade na minha vida. É fácil, né, Não. as duas, a vida de professora e de musicista? Só quando a gente fica com a voz cansada, né? Por exemplo, você dá aula a semana inteira e você tem, tipo, show o final de semana todo. Aí você fica com a voz cansada, aí é Dureza. complicado. É. Mas em termos físicos, de rotina, de dormir, acordar, Não, é cansaço tranquilo, físico? porque de 2 anos para cá, eu selecionei muito os meus shows. Eu trabalho praticamente 98% com casamento, né? E eu faço edital, né? Por exemplo, edital da prefeitura, edital, né? Natal e Natal, Carnaval, esses shows eu sempre participo de edital, que são Sim. coisas pontuais. Sim. E eu faço praticamente só casamento. Casamento, aniversário, confraternização, evento fechado. Não faço mais bar, restaurante, nada disso. Então, isso tirou uma carga muito grande da parte que me deixava cansada. Porque o bar e o show de final de semana nesse contexto cansa mais. Sim, com certeza. Assim, você cansa e você ganha menos, né? Menos Eu valorizado. chego a trabalhar, às vezes, 10 horas num casamento. Mas o cachê é consideravelmente melhor. Entendi. Porque eu saio de... Entre a hora de eu... Às vezes eu começo a me arrumar uma hora da tarde. Eu preciso de 1 hora para me arrumar. Entre 1 e 2 horas eu começo a me arrumar. Vou dar um exemplo. Aí, 2 horas eu saio de casa para chegar no local do casamento 2h30, 3 horas. Quando o convite é 4 horas, por exemplo. Eu chego entre 1h30, 2 horas antes do horário do convite. Aí, olha o tempo que eu já estou me arrumando, olha o tempo que eu já levei para chegar lá. Aí tem um planejamento, passagem de som, montagem de material. Aí, 4 horas, hora do convite, 4h30 começa a cerimônia, por exemplo. Eu faço 4h30, 5h30 cerimônia. Depois eu canto, geralmente depois, mais 3 horas. Né? No show para os convidados, É. né? A festa. Então, eu comecei a me arrumar 1 hora da tarde e eu terminei de cantar perto das 9 horas da noite. Punk, viu? Então, isso Trabalha muito. isso é um dia de casamento. Né? Fora todo um planejamento por trás. Mas você gosta Amo. dessa parte? Adoro. Porque eu acho que fazer parte de um momento especial ali, eu acho que deve ser... É incrível. Não é? Eu acho que aquela pessoa sempre... Aquele casal sempre vai lembrar da sua voz, de você, e você fez uma parte importante, né? Você canta na cerimônia? Canto na os cerimônia, noivos entrando? e canto na festa. Quando alguém te contrata você, contrata a sua equipe, como Isso. é que é esse contrato? A gente tem todo um projeto montado para os casamentos, né? Tem várias formações musicais, tem parceria com estrutura de som, iluminação, palco, telão. E aí oferece as músicas para a cerimônia, para o receptivo e para a festa. Uau. E aí tem todo um planejamento que a gente faz. Eu presto assessoria, né? Para a parte musical, então eu sento com o casal, vejo o que é que eles estão precisando, qual é o perfil da festa, como é que são os convidados, e aí dou minhas sugestões. E a gente faz uma organização financeira e dá certo. Eu ia perguntar isso, mas você já respondeu, que o casal pode pedir o que quiser. Tudo. Assim, eu tenho DJ, eu só não trabalho como terceira banda, aquela banda da swingueira, que vai até o chão, eu não faço esse trabalho. Né? Eu trago outras bandas para fazerem isso. Sim. Mas eu faço a parte do receptivo e a parte da festa. E dentro da festa a gente contempla desde bossa jazz, MPB, pop rock nacional e internacional, desde os anos 70 até a atualidade, as músicas novas que estão tocando nas rádios. Aí a gente faz shot, pé de serra, forró das antigas. Que legal. Piseiro, muito João Gomes. Adoro João Gomes. Há quanto tempo você faz casamento? Assim? Então, 10 anos. Porque é uma experiência gigantesca que você tem, né? Há 10 anos eu trabalho com casamento e como Carmen Pradella há 2 anos. Né? No com caso, meu nome, se divulgando como cantora. Que legal. Que legal. massa, assim. Fiquei admirado, assim. É legal. Porque a gente vê o musicista como executor, né? Executando a música e tal, mas a gente não sabe por trás o que... mas justamente, eu sou formada em comunicação
E faço o MBA em gestão de pessoas na USP já para me ajudar nessa organização gigantesca que é uma administração de negócios, né? Você tem que cuidar do seu trabalho e tem todo um contexto em volta de você. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com equipamentos, com outras, com situações adversas. Então, a gente tem que estar ali se conectando com todo mundo e fazendo tudo dar certo. E alguma vez já deu muito errado e você passa um perrengue mesmo sendo contratado? Eu acho que já, né? Porque por mais que você seja... por mais que você seja profissional e se esforce, né? Não precisa contar. Eu honestamente... Ser tão detalhista. Não, eu não estou me lembrando, mas assim, já aconteceram muitas situações. Por exemplo, fizemos um casamento num espaço lindo e o que a gente geralmente coloca em contrato é que tenha um gerador. E um gerador em uso. Porque se você bota um gerador em stand-by, a energia vai cair em algum momento, se for para cair. Se o gerador estiver em uso, a energia não cai. Ele já está lá funcionando. Mas o gerador estava em uso para a parte da festa, mas não estava para a parte da cerimônia. Eram 2 sons separados. E a energia estava sendo compartilhada entre o som da cerimônia e a cozinha. E quando eles começaram a fritar os salgados, a energia durante a cerimônia, que é aquele momento sagrado, Meu onde Deus. entra a noiva, entra o noivo, faz as fotos, dá o Jesus. beijo. Nesse processo, a energia caiu 7 vezes. Então, imagine. A noiva ia falar no microfone, não tinha som. A gente ia tocar a música da entrada da daminha, não tinha som. Então, assim, não é uma situação que é culpa minha, mas a culpa mas não é uma foi... situação. Mas é uma situação chata, né? É muito, Quem pelo amor falhou de Deus. nesse contexto? Foi a energia que não estava conectada no lugar errado. Alguém não pensou nisso. A falta do gerador naquele espaço, que o gerador estava para outra coisa, o gerador era para estar ali, entendeu? Foi um conjunto de coisas. E a cozinha funcionando enquanto a cerimônia acontecia, o que não era para estar acontecendo também. Então, esse tipo de coisa acontece. Aí, um noivo e uma noiva que não tem consciência do que está acontecendo, eles vão dizer: a culpa é da cantora. A cantora cantou, não entrou na hora certa. Porque o microfone está funcionando. O som é contratado com a cantora. Por que seu som não está funcionando? Tipo, tá entendendo? Teve alguma acusação assim? Não, de porque repente? ficou tudo muito claro. A cerimonialista explicou para o casal o que estava acontecendo. Entendi. Né? E de onde veio o problema. Mas mesmo assim. E Carmen, no pessoal, casada, solteira? Sou solteira. Solteiríssima. Ainda, É porque o amor da minha vida não me encontrou. Não é? Ainda. Ah, tá. E pretensões, sonhos, o que você é realizada? Eu acredito que você faz o que ama e gosta. Se surgir a possibilidade de você viver só de música, digamos, você estoura uma música sua e tal, e aí viveria só de música, faria essa... Sem dúvida. Largaria o inglês e Sim, a sala de aula? Eu amo a sala de aula. Eu dou aula há 20 anos. Há 20 anos que eu sou professora de inglês. E há mais de 25 anos que eu sou cantora, né? Eu amo as duas profissões, mas se eu precisasse escolher, eu escolheria a música, porque é o que me traz felicidade. Assim, eu não tenho dúvida disso, né? É engraçado, nem todo mundo... nem todo ser humano, na verdade, ele nasce e vê claramente para que ele nasceu para fazer, né? A gente gravou agora há pouco com a professora Nazaré e ela disse, não, eu olhei um coral e disse, eu quero fazer isso aí para sempre, né? E você também teve essa relação. Comigo não foi assim, eu acho que só aos 19 anos, não parece, né, esse rostinho aqui de 20 anos, mas eu tenho 40 anos, né? Só aos 19 anos que eu, assim, me encantei pela música mas também foi já a decisão. Disse, não, eu quero fazer isso
quero ser músico e professor para o resto da minha vida. Mas isso não é natural para todo mundo, né? É bom quando isso acontece, porque você não perde tempo, né? Você investe... Mas em algum momento pode ser frustrante, porque você insiste, insiste, insiste. Durante anos você insiste e você não consegue atingir aquilo que você sonhou. Tá Por aí, mais que você faça, bem por feito. mais que você faça, por melhor que você faça, Você você falou não... que você usa o dinheiro dos seus cachês, do que você ganha com a música, para a própria música. Isso. Quais são os seus investimentos? Onde é que você investe? Em que áreas? Tá? Vou começar Sua pelo carreira. investimento, pelo maior investimento que eu fiz. Eu tive uma sociedade durante 8 anos. Porque assim, eu cantei no Boca de Sino durante 10 anos, né? Eu fui cantora do Boca de Sino durante 10 anos e eu amava. E aí, quando eu saí do Boca, eu passei 1 ano parada e depois eu voltei a cantar acompanhada por outros músicos. Cantei com um músico que passou uma temporada comigo e teve que ir embora. Depois veio outro músico, depois veio outro músico. Eu fiquei uma época pedindo, por favor, quem está disponível para tocar comigo. Porque eu não tocava, né? E aí, Heleno Rodrigues passou mais ou menos 1 ano, quase 2 anos comigo. Nós, inclusive, gravamos um disco juntos, incrível. Helena é um músico maravilhoso. E, inclusive, a gente fez um show essa semana juntos, depois de muitos Helena é anos. daqui? Eu acho que ele é daqui, né? Eu lembro dele, assim, quando eu cheguei na universidade, acho que quando eu estava fazendo um técnico de música em violão, ele estava concluindo, ele estava... Aqueles alunos, assim, ele realmente... Ele é incrível. Toca demais, né? Aí, Heleno foi fazer um cruzeiro. Inclusive, me chamaram para esse cruzeiro, mas como eu tenho um problema seríssimo de labirintite, eu não tive condições de ir. Aí, eu comecei a tocar com o Levi. Aí, nós ficamos juntos e a coisa foi dando certo, e nós passamos 8 anos juntos, né? Fizemos uma dupla, Carmen e Levi. Só que há 2 anos atrás, assim, a gente teve a pandemia, né? E durante a pandemia, eu fiquei em casa e eu comecei a me sentir muito, muito frustrada. Eu estava muito triste. Eu não sou uma pessoa que tem tendência à depressão. Inclusive, eu acho isso terrível. Isso não chega perto de mim. Mas durante a pandemia, eu falo que eu quase entrei numa depressão. Porque eu não estava mais conseguindo compor sozinha. Porque durante esses 8 anos, a gente fazia composição em conjunto. Eu compunha um pedaço, ele compunha outro. E eu estava sentindo que eu não tinha mais a capacidade de fazer só. Eu estava sentindo como se eu estivesse ficando incapaz. Como se meu talento estivesse desaparecendo. Aí eu... Ai, Eduardo olhando ali. Ele sabe o que eu estou falando. Aí eu estava muito triste, muito triste, muito triste. E eu fui dormir nessa noite e pedi ao meu anjo da guarda que me ajudasse. Me ajude, porque eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de uma luz, eu preciso sair dessa situação. Eu estou me sentindo mal, estou triste, estou incomodada, eu não sei o que eu faço. E eu sonhei com o Eduardo Taufik. E no sonho ele dizia assim para mim: eu vou gravar o seu álbum, vou tocar suas músicas, vou produzir seu álbum. E eu acordei, tipo, Você já conhecia o Eduardo? Eu tinha visto Eduardo uma vez na minha vida. Uma vez, há anos atrás. Muito rapidamente. Deixar registrado que esse cara tem um coração gigantesco. Aí, quando eu acordei, eu nem me lembrava. Eu disse, gente, quem é aquele homem do meu sonho? Eu conheço aquele homem, mas quem é? Aí fui no Facebook, olhando aí. O nome dele, Eduardo, alguma coisa. Achei, mandei uma mensagem para ele pelo Facebook. Na mesma hora ele respondeu: Eduardo, por acaso você toca piano? Oi, Carmen, tudo bom? Toco. Você tem um estúdio? Que engraçado. Você tem um estúdio? Tenho. Você produz discos? Produzo, Carmen, tem um estúdio. Pois você vai Eduardo, ter que acabei de sonhar com você. Foi mesmo? Coisa estranha. Aí falei pra ele, sonhei com você, que você ia produzir meu álbum, não sei o que dizer. Ele disse, gostei, vamos conversar? Vamos. Aí comecei a me comunicar com ele. A intenção inicial era gravar músicas que eu tinha guardadas desde 1997, que são as composições antigas que eu tinha guardadas. E
E aí comecei a mandar uma música, outra música para ele, aí ele começou a gostar. Só que nesse processo de enviar, como a gente não se encontrava, porque estava no meio da pandemia, foi tudo pelo WhatsApp e pelo e-mail. Aí eu mandava uma música e ele devolvia. Que música massa, que música linda, tô adorando. Tem mais? Aí eu tenho. Só que não tinha. Eu disse, gente, e agora? Vou fazer uma música nova. Eu fiz. Esse álbum tem 11 músicas. Eu fiz praticamente 9 músicas e meia novas durante a pandemia. Que legal. E foi isso que me salvou. Porque essas músicas, elas estão totalmente carregadas de tudo que eu precisava botar para fora e não sabia como. Que legal. Eduardo conhece todas as músicas, todas as letras, todas as histórias de cada música. Cada música fala sobre uma coisa que estava guardada e precisava sair e eu não sabia disso. Esse álbum se chama 1997. Sim, tá em todas as plataformas. Que legal. Foi o meu investimento maior. Mas agora é legal entender a história, né? Porque agora eu escutando vai fazer muito mais sentido, né? Ah, com certeza. Para mim, escutando, é engraçado. A pandemia, ela foi divisão, foi uma divisão na vida de muitas pessoas, né? A gente sempre, o ser humano reagiu de uma forma diferente. Engraçado para você, como foi, né? Você ficou para baixo, repensou, pensou que não era capaz de compor, voltou a compor, né? Se forçou a compor. Me forcei. E assim, quando começou a vir sabe o pacote de biscoito? Você tira um, vem 18. Veio tudo assim, ó, de uma vez só. Foi loucura. Eu tinha que sair, eu adotei uma cachorrinha nessa época, né? Que é Nina, minha melhor amiga, minha confidente. Você mora sozinha hoje? Não, eu, minha mãe, minha cachorrinha, minha filha e nossos 3 gatos. É uma família grande. Gigantesca. É uma família grande. Aí eu saía com Nina para passear na rua e as músicas começavam a aparecer na minha cabeça. E como é que você registra? Você tá andando, você grava? Eu gravo. Você já grava com melodia, já escreve a letra? Já vem tudo já pronto. Tudo pronto? Ela vem como se alguém soprasse no meu ouvido. Como se alguém ligasse o play e eu escutasse ela tocando. É assim que a música chega. E depois eu vou construindo em cima daquilo que chegou. Engraçado, né? O processo de composição Tem pessoas primeiro que escrevem a letra, né? E depois musica vem tudo a junto. letra, né? Quando eu mando para Eduardo, inclusive a última música que eu mandei para ele, eu mando ela toda fragmentada. Eu vou falar, Eduardo, eu vou cantar a música como é o vocal. Aí eu canto a música todinha. Aí no outro áudio, Eduardo, nessa parada é esse pedacinho assim, o refrão é assim. Eduardo, eu pensei nesse som, aí eu mando um áudio de referência. Eu pensei nesses instrumentos, aí mando outro áudio. Tudo que vem na minha cabeça que eu não consigo explicar falando, aí eu vou mandando vários áudios, aí ele traduz a coisa e constrói a música. Mas ela vem toda pronta. E fica como Fica, você... exatamente. Legal, que legal. Aí nessa levada, esse universo, assim. a gente fez o videoclipe de Sky, que é do primeiro álbum. A gente fez o videoclipe de Sei de Cor, que é do primeiro álbum. A gente fez o videoclipe de Baby, que já foi um single que eu lancei depois. E agora, no final do mês, a gente grava o videoclipe de Casamento, que é a minha primeira conexão entre o meu trabalho autoral e o meu trabalho como cantora de casamentos. E quem está envolvido nesse videoclipe? Quem é que pensa cenário? Quem trabalha comigo é Rodrigo Moraes, da RB2, Miguel Sampaio, também na parte de cenário, fotografia, né? Mas a gente senta nessa equipe e pensa em tudo. Como é que eu quero isso, como é que eu quero aquilo, né? O videoclipe de Baby, por exemplo, a gente sentou, faz uma reunião e aí conversa. Como é que vai ser esse cenário? O que é que vai ter? O que é que a gente deseja? Qual é a proposta? E eu tenho... Da onde vem os investimentos? É você que investe? Do meu trabalho. Você eu pego e repasso. Que legal. O que eu ganho cantando, fazendo casamentos, aí eu vou separando e pago. Pago meus videoclipes, pago minhas gravações no estúdio. O que poderia acontecer com você agora, Carmen, que seria
Perfeito. O divisor de águas da minha vida. O que poderia hoje acontecer, assim, que você... Pô... 2 possibilidades. Uma possibilidade seria alguém descobrir as minhas músicas e as minhas músicas começarem a tocar em novela, rádio, filme, Acredita que série. eu imaginei isso? Tu acredita quando eu escutei você? Isso faria diferença grande na minha vida. Não sei se financeira, mas na questão de realização. Mas seria uma realização. Seria. Nessa sua frase que você falou, né? Assim, a gente trabalha, né? A gente fica esperando. É algo assim que você espera? É. Outra coisa seria ganhar na Mega Sena. Porque assim, mas eu aí acho... todo mundo... Não, mas eu acho que eu sou a única pessoa que se ganhasse na Mega Sena, eu trabalharia mais. Porque eu tenho todo um planejamento para... Que se tiver recursos... Se eu tivesse recursos, o que eu faria com esse planejamento? Entendeu? Assim, uma vez eu escutando, não sei aonde, foi uma entrevista, acho que foi com Vanessa Camargo, né? A filha lá do Zezé de Camargo. E ela falou, não lembro que entrevista foi, em que momento, mas ela falou assim, olha, é porque para uma música fazer sucesso, você investe mais ou menos 1 milhão e tal, né? Tem isso aí. E eu lembro que o entrevistador, é isso, é sério, isso é sério, 1 milhão, 1,5 milhão, às vezes você investe. Ou seja, na verdade, às vezes nem sempre o que tem muita qualidade chega é valorizado, lá, né? porque precisa ser visto, né? E precisa de investimento. Tem até um documentário, não sei se é documentário ou a reportagem também, eu vou lembrando das coisas que vai vindo, né? Que um grande violinista, né? Com um Stradivari, um violino extremamente caro, né? E famoso, madeira nobre, pegou o violino e foi para a rua e começou a tocar músicas clássicas belíssimas num instrumento caríssimo no meio da rua e ninguém parava para olhar, para assistir. Em outro momento ele foi para um teatro lotado e as pessoas, né, ovacionaram ele e tal. Então nem sempre pelo menos é assim que eu enxergo, nem sempre o que tem qualidade, se não é visto, não vai ser valorizado, depende muito do lugar, né? Para isso acontecer, como você falou, precisa... Hoje a internet, ela dá essa possibilidade, né? A gente vê famosos instantâneos aí, uma pessoa que às vezes ninguém conhece e de repente tá no mundo inteiro, né? Você tem provavelmente investido nisso, mas como é que você investe? Como é que seu trabalho... Sei que tem o seu Instagram, que tem os seus vídeos lá e tal, mas você pensa no Instagram para ter seguidores, você não pensa nisso? Não. Eu invisto muito no planejamento e na execução do trabalho. Sim. E acaba que me falta energia para o resto, para divulgação, talvez. O planejamento prévio, durante, depois. Eu não sei se eu sou assim, a pessoa certa para isso, não, mas não estaria aí, não, você pensar um pouco mais nessa questão, porque... Uma divulgação mais estratégica, né? Porque assim, olha, existem profissionais da área, eu estou falando isso porque eu tive que me reinventar na pandemia também, porque eu tinha uma escola de música aqui do lado, né? A Clave de Sol, pra você ter uma noção, eu cheguei a ter 12 funcionários e minha escola chegou a ter simultaneamente 300 alunos, 300 pessoas estudando na minha escola. Era um caminhão de gente, imagina. Com certeza. Né? E quando a escola fechou, eu botei a mão na cabeça e digo, meu irmão, e agora? Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu sou assim, eu sou muito intenso. Quando eu me envolvo em alguma coisa, eu me envolvo para fazer acontecer. Então, a minha vida era a escola, entendeu? A gente não teve 2019 não foi um ano muito bom financeiramente, a gente perdeu, o Brasil na época não estava legal, reduziu o número de alunos, as despesas ficaram, eu tentei reduzir, veio a pandemia, pá, e aí eu tive que me reinventar. Então eu comecei a estudar sobre redes sociais e hoje eu tenho alunos, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna, Angelina, um abraço, está em Orlando, e tive alunos da Inglaterra, tenho alunos de Portugal, então comecei a ter alunos online. Então hoje eu tenho alunos da Bahia, de Brasília, eu tenho alunos em casa. Final de semana eu sento e dou aula pro cara na Bahia e eu dou aula aqui, entendeu? Então, na verdade, foi porque eu comecei a pesquisar esse meio digital
e tem um caminhão de profissionais que vivem para promover pessoas na internet. Então, existe quase que uma ciência, querida. Agora, você tem uma noção. Você precisa estar assim, precisa falar, me siga, não sei o quê, precisa ser assim. Se a pessoa assiste tantos segundos do seu vídeo, é porque aquele começo está ruim. Psicologicamente, você precisa falar assim, porque você usa a curiosidade para aprender, para a pessoa ver, porque aquela visualização, ou seja, tem uma ciência envolvida nas redes sociais. Não sou profissional da área, mas tive que pesquisar. É a história do algoritmo, né? A história do algoritmo. Eu tive que pesquisar, entender um pouquinho mais para conseguir cliente, para sobreviver na pandemia. E acabou que eu consegui manter o mesmo valor que eu ganhava como empresário, tendo 200 menos dor de cabeça, né, como empreendedor. Então, foi meio que um estalo, assim, eu disse, cara, não quero mais outra vida, não. Mas aí a pandemia foi passando, a vida foi voltando ao normal, né? Foi voltando. O novo normal acabou e tal, fui acabando. E aí eu tive a oportunidade de concluir a licenciatura, aí concluí a licenciatura e comecei a dar aula em escola regular, né? Então, sou professor de música em uma escola regular, né? 2 escolas. Então, só um toque, mas eu não sei, assim, você pode pesquisar, já que você investe na sua carreira nesse sentido, talvez olhe para esse lado, porque talvez esse investimento acertadamente não é muito. Você tem uma noção, você pode pagar R$10, R$15 e 1.000 pessoas ver o teu trabalho, né? Só precisa achar as pessoas certas. Porque todo mundo quer fazer isso. Não, mas existe profissionais bons mesmo na área e tal, né? Que eu acho que ele cobra uma porcentagem e tal. O que eu estou querendo dizer é que você pode determinar o quanto você vai investir e o quanto você quer alcançar. E existem profissionais que vão cuidar, sei lá, do teu Instagram e vão promover para o teu Instagram alcançar umas pessoas. Tem um cara que eu entrevistei, que eu falei até pro Dudu que deu errado, mas eu vou trazer ele de novo, né? Deu errado a gravação, que vive das aulas. Hoje tem muita gente que dá aula pela internet, cria um curso e tal. E você precisa investir na divulgação, né? Você paga o Facebook e o Facebook, ele acha o teu público. Você determina, Carmen, eu quero divulgar meu trabalho só em Natal. O cara divulga só em Natal. Eu quero divulgar o meu trabalho só no bairro de Tirol. O cara vai no bairro. Eu quero o meu público. Eu quero jovens de 18, sei lá, a 35 anos, mulheres, casadas. O Facebook vai no que você quiser. É uma coisa. É um poder, né, absurdo, entende? Então, talvez. Eu sei que você, só pelo seu tom de voz, a sua impostação, o jeito que você falou, já deu para perceber que você trabalha muito, você investe muito, se esforça, que você é uma profissional da área, né? Já, no final daqui, já vou deixar, né, quando eu postar esse material, vou deixar contato da Carmen para contratar, para você quer casar e ter uma cantora profissional qualificada, para ser marcante do teu casamento. Se liga no gerador para não ter problema no gerador. Maria, com certeza. Né? Não, e assim, a gente tem... a divulgação a gente trabalha, né? Mas essa parte de impulsionamento, realmente, eu deixo a desejar. Talvez. Mas... Porque se você procurar no Google, Carmen Pradella, é muita coisa que aparece. Eu entendo. Né? Porque a gente trabalha com casamentos.com.br, que é um site internacional. A gente trabalha com Lápis de Noiva, que também é internacional. Todos voltados para casamento, né? E dentro de Natal, a gente tem força no Clube de Vantagens da Macamirim, né? Que é uma casa de eventos. Eu estou entendendo que você Mas para a parte autoral, para a parte autoral, eu não consegui achar o meio ainda. Que é o que está faltando. Não sei se você sabe como é que você impulsiona, né? Eu faço no Google Ads, eu faço no Instagram, mas às vezes... Tem alguém que faz isso para você? Tem alguma empresa? Não, eu que faço.
É. Tá. Mas eu sei que uma empresa faria talvez diferente. O que eu estou querendo dizer por causa que, das configurações. O que eu estou querendo dizer é que a fama, como a gente acabou de discutir, que uma música pode ficar famosa, você tem 1,5 milhão de reais, alguém inteligentíssimo, hoje ele promove. Porque a gente vê tanta música ruim ficar famosa, né? Assim, não é uma crítica aberta, mas me veio aqui na cabeça o cara do Caneta Azul. Bom, a música é ruim, é uma comédia e tal. Sei que ele talvez tenha a intenção de ser comédia mesmo e tal, mas não é uma música boa, não é uma música que você vai colocar no carro e vai ouvir Caneta Azul, não é uma coisa que você vai tomar um banho, você não vai colocar isso, né? E sua música é boa, é bem arranjada, é bem produzida, tem qualidade, tem letra aí, porque talvez o seu foco aí fique, tá aqui, meu Deus do céu, dando conselhos de carreira pra mulher, não é? Não, mas é só uma visão, mas talvez, é bom, né? Pô, Talvez com alguém, certeza. talvez Alguém que tenha uma visão mais específica para essa alguém que parte esteja de fora, né, enxerga uma coisa que você não está enxergando, porque tem como você criar a sua fama na internet. Não é tão difícil, sabe? Não é tão difícil você promover. Por exemplo, se eu estou criando podcast aqui e já falei várias vezes que eu quero abrir o máximo de espaço possível para o Músico Potiguar, justamente porque eu quero entender o universo das pessoas e não tem onde, né? Talvez não tenha aonde a pessoa conhecer intimamente a Carmen, Sim, né? certeza. A cantora Carmen sabe que você canta bem, que você é profissional, mas não conhece na intimidade que Carmen está procurando o grande amor da vida dela e tal. Não sabe, agora sabe. Estou procurando o grande amor e a grande virada de chave. Ele não me encontrou, e essa questão da sua carreira. Então, na verdade, assim, eu não estou procurando, ele vai me encontrar. E a minha virada de chave vai chegar, né? Entendeu? Então, assim, comece a enxergar, talvez... Eu tô dizendo, se eu tivesse no seu lugar, né? Se eu tivesse no seu lugar, eu focaria na promoção, né? do material. Do seu próprio material, de uma forma mais incisiva, né? Tem uma frase da menina que gravou com o Dudu também, que foi a Elis Lima, né? E olha, é muito legal, assim, tem desse nosso bate-papo, às vezes uma coisa fica, uma frase, algo, né? E ela falou assim, olha, Render, viver de música não é difícil, é fácil, mas viver da própria música é muito difícil. E é real isso, né? Viver de música, você vive não só de música, mas a música contribui na sua vida também, né? Financeiramente. Mas só sua própria música, sua própria composição, sei lá, 3 músicas sua história, se Deus quiser. Ai, e aí Deus quiser. E alguém começa a gravar, você vai ganhar os royalties daquilo, a sua música está gerando renda para você. É difícil fazer isso acontecer, entendeu? Eu estava vendo uma reportagem recentemente com uma dupla famosa que o cara que agenciou, acho que foi Sorocaba, que ele falou assim que agenciou Luan Santana, né? Luan Santana, um garoto talentoso compondo, ele disse, rapaz, ele olhou, viu os vídeos e disse assim, rapaz, cara, um produtor experiente, músico experiente, disse, se eu fizer assim, isso aqui, fizer isso aqui, esse cara estoura, esse garoto. E investiu 500 mil nele. 500 mil de reais. Ele disse, com 3 meses, Luan Santana pagou ele de novo e já começou a gerar lucro. Ou seja, ele viu o talento, viu tudo certo, era só um ajuste, o ajuste, né? Como a gente diz no futebol, o chute colocado e pum, o resto acontece. Talvez comece a pensar nessa questão, né? De promover, e é engraçado que há uma ciência para isso, né? Assim, tem todo um conhecimento. Todo um conhecimento, é isso. Que fazem isso, elas fazem com muita propriedade. Eu tive uma aluna de violão na Inglaterra, que é a Mari Brandão, ela é daqui, e eu fiz amizade com ela, gente finíssima e tal, e ela começou a estudar essa questão do marketing digital, né? Que se chama marketing digital hoje. E ela me falou um monte de coisa. Aí ela faz uma análise pode ser até ela, não sei. Não sei se ela está trabalhando na área ainda. Na época ela estava. E ela
falou e disse, vou analisar o seu Instagram. E analisou e disse, pronto, aí isso aqui você não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Você grava assim, nada a ver. Aquele vídeo que você mandou não vale promover, né? Que eu tava em casa falando de um frango e tal. Não, você é professor de música, seu Instagram tem que falar de música, tem que falar, a não ser que a comida que você esteja fazendo, que você quer bater fotos, tem a ver com a música que você... Aí ela foi dando várias dicas e tal. Digo, rapaz, que universo gigantesco de tudo que você tem que fazer, entendeu? Então não é só postar uma foto, é postar a foto do jeito certo, com a roupa certa, colocar o anúncio certo. Então tem toda uma ciência. Então, Com certeza. então começa a pensar nisso assim, Carmen, Que a fama chega, né? que a fama chega, Não sei, é só a que fama. A possibilidade da fama fica mais próxima, né? Que o que eu sinto não é só fama, é trabalho reconhecido. Não é isso que você quer também? Que Exatamente. Não é só a questão de ficar famoso. Porque você pode ficar famosa por outras razões que não seja a música. Porque se você for ver aqui no estado, tem muito artista. Eu sei disso. Tem muito artista. Mas assim, um artista que tem álbum autoral nas plataformas. Eu tenho um álbum instrumental nas plataformas. Eu tenho um álbum autoral, um EP instrumental, tenho 3 singles e 4 videoclipes. Não é pouca coisa, não. A gente fez o álbum em 1997. Depois eu convidei 6 instrumentistas e cada um deles escolheu uma música do álbum em 1997 para interpretar. Então, o EP se chama Carmen Pradella Feat. Convidados. Aí a gente tem Daniel Ribeiro no contrabaixo, Diego Brasil na guitarra, André Albiergio no violino, Maestro Paraguai no violoncelo, Eduardo Taufik no piano e Reinaldo Júnior no acordeão. São 6 músicas do álbum interpretadas pelos músicos instrumentistas. Que massa, é um trabalho lindíssimo. Que ideia genial, né? Então, você tem música cantada, você tem música instrumental, tem música em português, tem música em inglês, tem música romântica, tem rock, tem música de balada, tem música para casamento que vai sair agora, tem dueto, tem o penúltimo dueto que eu lancei foi com o Diego Prada, que mora em Lisboa. O último que eu lancei foi com o Alan Persa. Então, assim, tem muita coisa boa. Que legal. Muita coisa boa, tem para todos os gostos. Dá para perceber, né, o quanto você investe. Né? E não é só investimento financeiro, é investimento emocional. É como, sabe como eu enxergo assim? Posso estar exagerando, tá? E fazendo comparações malucas. Como eu jogo futebol e estou sempre nesse esporte, é como se você fosse um grande talento e que você está só preocupado em entrar em campo e jogar. Mas está na hora de você fechar com marca de patrocinador, está na hora de você ter sua própria chuteira, está na hora de você chegar ao outro lado. Então está na hora de você, talvez... E tem coisas geniais, às vezes, marketings geniais. Tem esses caras do marketing digital, agora eu esqueci o nome dele, Ladeira. Hoje esse cara é um fenômeno do marketing digital, assim, os cursos, eu acho que um curso dele custa R$3.000, alguma coisa assim. E ele vende a rodo e tal. E aí tem alguns vídeos dele que ele fala sobre sacadas geniais de divulgação, que às vezes coisas bobas, muito simples, né? Eu acho lindo quem tem essa visão para o marketing, de uma situação, uma frase, uma foto, um vídeo, alguma coisa que vai viralizar, hoje o termo é esse, né? E vai te promover, né? Então começa a pensar por esse lado, né? Não só, não, eu mesmo faço, tá, tudo bem. Né? Eu mesmo faço, porque nem sempre a gente faz como um profissional mas começa a enxergar, fazer, né? Qual é o meu objetivo? Irmão, eu quero, vou dar um exemplo, que hoje também tem até memes com isso, né? Que você tem que ter tantos milhões de seguidores para você ter alguma relevância. A pessoa olha para o teu Instagram e olha a quantidade. Por exemplo, eu não
nem sei quantos seguidores você tem, eu sei que você tem. Eu fui pelo seu trabalho e tal. Digo, cara, essa cantora é profissa, essa menina é muito boa no que faz, quero bater um papo com ela. Mas tem pessoas que olham a quantidade de, É verdade. não é, de seguidores para dar alguma relevância para a pessoa. Se isso for necessário para você ter o seu trabalho reconhecido, tá, então investe nisso. Né? Talvez só cantar e cantar muito bem em alto nível, talvez não seja sendo suficiente. Eu digo isso porque é o que eu estou sentindo vindo de você. Tá, porra, a gente trabalha pra caramba, cara, tal. Entendeu? Eu, assim, lógico, eu queria que meu podcast bombasse e eu ganhasse muito dinheiro e ficasse famoso. Sim, mas eu tenho algumas outras intenções aqui também, né? Eu futuramente quero, talvez, transformar isso num trabalho acadêmico, conhecer pessoas, pô, legal, já estou te conhecendo. Tenho aprendido demais conversando com as pessoas. Você aprende demais. Por isso que a gente estava falando em off aqui, de eu conversar com outros profissionais, né? Então, trazer o cara do som, o cara da iluminação, o cara que toca... São outras visões. Outras visões. O cara que toca moranguinho no Nordeste, lá no bar, não tem problema não. A professora que acabou de sair daqui, que canta erudito no teatro, também não tem... São visões. Esses dias eu conversei com a dona lá da arte musical, a Naná, né? E falei, olha, vai lá no meu podcast. Aí a gente bateu 3 minutos de conversa. Eu disse, você tem que ir, porque a gente começou a conversar sobre o empreendedor musical e o funcionário que você ajudou muito, depois o cara te deu uma facada, né? Ela disse, não, teve funcionário que eu comprei geladeira pro cara, Caramba. Imobiliei a casa do cara toda, dei adiantamento, emprestei cartão, fiz tudo pro cara. No final, o cara deu a facada. Mas isso a gente aprende. A gente aprende com a vida. Isso mesmo. Que a gente dá o que a gente tem. Você talvez tenha tido decepções com um musicista, o cara que te acompanhou, e o cara depois te decepcionou, eu nunca né? faço nada por ninguém esperando alguma coisa em troca. Porque eu acho que cada um dá o que tem. Entendeu? Se a gente for sempre fazer esperando em troca, a gente não está fazendo de coração. Também, então, real, assim, real. Cada um dá o que tem e cada pessoa é uma pessoa. Eu tive algumas experiências assim, e a gente conversando, você precisa ir lá no podcast com você. Então, eu acho que abrir um espaço para as pessoas colocar outras visões, né? E a conversa que eu tive com você aqui não teve nada a ver com a que eu tive com o Iris, nada a ver com a que eu tive com a professora Nazaré. E se eu trouxer outra cantora, outro cantor, também provavelmente ele vai acrescentar alguma coisa. Com certeza. Eu nunca tinha entrevistado, fui até dureza trazer cantor e cantora, viu? É uma classe mais, né, difícil ali. Que se investisse tanto, né? E é muito legal o que você faz por você mesmo. Essa visão de, não, tem um trabalho aqui e esse dinheiro aqui todo vai retornar. E assim... Você saberia dizer, não precisa dizer o número, mas é muito o que você já gastou em você mesmo? Com certeza. Daria para comprar quanto? Não sei, tô brincando assim, porque... Daria para comprar, talvez, um carro muito chique. Eu tentei fazer um negócio digital e gastei cerca de 15 mil reais. Deu errado. Muito errado. Aí eu conheci a Mari Brandão. Aí ela falou assim, Renê, se você me dá 6, eu faria você ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque 6 mil com ela, que entende do riscado, é diferente de mim com 15. Tentando fazer... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, é isso que eu, pelo menos, é isso que eu senti de te dizer aqui. Talvez faça alguma diferença na tua vida, talvez não faça, mas espero que sim. Com certeza. Porque é de coração. Não sei, dá uma olhadinha na hora pra gente. Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo a gente está conversando. Tudo quase. Bem. Tá, tudo bem. Eu queria ver a gente já falou sobre os seus sonhos, na vida pessoal, solteira esperando o grande amor, né?
estudar canto é uma coisa que, se eu tivesse conversado com você e a professora, eu ia promover esse confronto saudável do canto popular e do canto erudito. Uhum. O seu canto tem... Você estudou técnica em algum momento ou não? Eu fiz 3 anos de canto coral na Federal, Sim. né? Mas foi só. Só, não... E eu tive uma época, eu tive problema, calo nas cordas vocais, e eu tive que fazer quase 6 meses com fonoaudióloga. E fez uma diferença gigante na minha vida, assim, porque eram 2 calos e existia a possibilidade de eu ter que fazer cirurgia. E aí o médico me mandou fazer as sessões com a fonoaudióloga na intenção de tentar melhorar. E eles desapareceram com as sessões. E eu voltei a cantar normalmente. Tá. Foi uma falha sua dos calos? Hoje, como é que você cuida da sua voz Não, hoje? assim, eu nunca mais tive nada. Eu vou no otorrino de Com 6 com meses, regularidade né? para ver. Faço laringoscopia, tudo, tá tudo perfeito. O que às vezes acontece é fadiga, é cansaço por causa do trabalho do dia. Da quantidade. Né? Então. Mas, Porque assim, você dá aula que professor... eu mantenho uma conduta com meus alunos que eu não altero a voz, eu não falo alto, eu não grito. Isso sempre muito claro no início do semestre. Pau quebrar dentro da sala de aula. Não, eu espero. Deixa quebrar. Eu sempre deixo muito claro. Eu falo, gente, olha, eu não vou gritar. Eu não tô aqui pra gritar. Engraçado, eu como professor, eu tenho também, às vezes, pego uma turminha agitada, assim, e tal. Eu tenho feito meus planejamentos de aula para mim não falar. Então, por exemplo, para mim evitar, porque você vê que eu já tô rouco, assim, né? Eu tenho refluxo, e o refluxo acaba com as cordas, né? Vocais. Então, meus planejamentos já é em cima para mim não falar. Tipo assim, eu gravo tocando violão e cantando, aí que chega lá eu solto o meu play e eu tocando para os meninos. Que eu dou aula para 1 aninho, 2 aninhos, musicalização, né? E tem alunos também de 80 anos, de 1 aninho até 80 em perspectivas diferentes. Mas, Carmen, prazerzão te conhecer. Espero demais que daqui a algum tempo você diga, Renê, que massa, promovi, diferente, estourou. E quando você ficar famosa, não esqueça do Zumbi, você vai vir famosa aqui para promover o meu podcast, dizer assim agora. Me lembrei de uma coisa importante. Eu te falei que eu adoraria ganhar na Mega Sena. Mas eu tenho pessoas incríveis que trabalham comigo. E quase 100% dessas pessoas, elas trabalham de coração. Então, por exemplo, no último clipe que nós fizemos, a gente tinha um grupo de 20 pessoas participando. 10 pessoas eram amigos dos amigos dos amigos, que foram para participar. Então, assim, eu tenho amigos que preparam lanche para que os amigos dos amigos não passem fome durante a gravação do clipe. Que legal. Tenho fornecedores que são parceiros que entram com serviço, acreditando no meu trabalho. Então, assim, essas pessoas, se não fosse por essas pessoas, eu nunca conseguiria o que eu tenho. Tem pessoas que te apoiam o teu trabalho sem querer nada em troca e tal. Né? Rodrigo, meu videomaker, Rodrigo Moraes, é aquele cara que eu pago para ele, assim, mega parcelado. E o cara faz um trabalho top, sabe assim? Então, é isso que eu digo. Eu às vezes, gasto pouco, porque eu não tenho essa grana toda. Mas eu tenho muita gente de qualidade envolvida nos processos. E essas pessoas, elas entram com amizade, porque admiram, porque acreditam, sabe assim? E isso você faz muita investe, diferença. mas não seria só o suficiente se não tivesse essas pessoas. Se eu tivesse grana, a grana que eu gostaria de ter, eu faria questão. Você abençoaria a vida dessas pessoas. Total. Então. Entendeu? Assim, tipo, seriam pessoas que estariam trabalhando comigo e ganhando muito bem. Tem uma lista de pessoas para abençoar, eu também tenho essa lista. É real. Cara. Inclusive, nós tivemos o projeto aprovado na Lei de Djalma Maranhão, né, de lançamento do álbum autoral 1997, no Teatro Alberto Maranhão. Estamos procurando os apoios, né? Inclusive, vou deixar bem
explícito, são empresas que pagam o ISS e não são optantes do... Tem uma observação. Eu não entendo, mas eu sei que a empresa ela pode, pela lei, reduzir os impostos, né? Nacional. Eu sei que são empresas que pagam INSS, geralmente prestadores de serviço. Escolas, clínicas, posto... Que podem apoiar esse seu projeto. Essas empresas, elas não vão tirar dinheiro do bolso, elas não vão gastar. Elas simplesmente vão repassar o que seria pago de imposto elas repassam para o projeto através da lei. E elas ainda ganham divulgação com isso. Então, se alguma empresa que está acostumada a patrocinar, a gente chama de patrocínio, esses projetos que já estão acontecendo, tiver interesse em patrocinar o lançamento do meu álbum autoral... Que vai acontecer... Tudo vai depender do patrocínio, porque a gente não tem um centavo, né? O valor não é alto, mas a gente precisa do apoio, porque tem uma equipe aí de mais de 30 pessoas envolvidas, é um projeto grande, é um lançamento de um show lindíssimo. Depois você me passa mais essas informações que eu embalo ela melhor e ajudo a divulgar no podcast, né? Também eu desejo que o podcast possa crescer e que a gente possa valorizar o músico potiguar, né? Porque eu sei que é uma galera que trabalha, que... Eu senti isso em você, sabia? Eu olhei pra você e disse, essa menina trabalha demais. Seu semblante é de quem trabalha muito, né? Mas eu gosto. Eu sei que você gosta do que você faz, mas a gente fica desejando que dê certo, que você consiga realizar seus sonhos, né? Amém. Ou ganhe na Mega Sena, ou história aí com as músicas de Carmen. Escutem Carmen, eu já escutei. Vocês vão gostar. Músicas do trabalho. De vez em quando eu posto lá, né? Tem uma música para cada sentimento. Ah, que legal. É. Tá bom. Obrigado. Obrigada a você. Dá as últimas palavrinhas aí pra gente de despedida. O que você gostaria de dizer mais? Não, eu queria agradecer, né? Espero que o que eu tô fazendo aqui na Terra surta efeito, que eu consiga chegar no coração das pessoas com a minha música e que essas músicas façam a diferença na vida das pessoas, na parte autoral, né? E nos casamentos, que a minha voz sempre traga alegria, felicidade, tranquilidade e paz pro coração dos casais que me chamarem para cantar no casamento deles. Olha, eu ouvi dizer que quem Carmen canta não se separa o casal, não. Nunca. Obrigado, Carmen. Tá? Obrigada a você. Prazer. Muito obrigado por ter vindo. Tá bom?